Nós temos que nos acertar com Deus nessa noite. Porque quando Deus levanta um profeta para dizer, é porque tem gente aqui que não está acertado com Deus. Amém, amados? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Apenas o versículo, estou ali com o Alain, o artista Leonardo, Luan Santana e Mateus, né? Isso, Mateus Cauã, 3. Atos, minha versão é NAA. Hoje a NAA, Assembleia de Deus, também já considera também a nossa Bíblia era a ARC, né? A RA. E agora a Assembleia de Deus já tem por oficial também a NAA, que era uma Bíblia mais dos batistas, presbiterianos. Amém, queridos? Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Diga comigo, havia ali um discípulo chamado Timóteo. O treino foi bom. Vamos fazer agora valendo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Diga para o seu irmão aí do teu lado, deixa eu entender como reconhecer um discípulo. Amém? Pode se assentar. Eu estou com o tablet, estou com o caderno, estou com a Bíblia, nós vamos... Não adianta, eu ponho no tablet, mas eu tenho que ainda sou de 30 anos de meditação aí. E quando você leva um caderno para um assembleano, varão, ele fala assim, hoje é homem que vai pregar. O assembleano gosta da Bíblia. Como eu sou um assembleano da Reforma, eu acho, vamos poder dizer assim, da Adna, né? Então nós ministramos, fazemos alinhamento espiritual. Queridos, eu vou falar 3 coisas para vocês. Guarde, anota. Eu quero falar da Igreja de Cristo. Se não fizermos discípulos, a igreja morre nesta geração. Ela não tem futuro. Igreja que tem pastor, mas não gerou discípulo, foi uma igreja que não teve propósito, Dr. Jefferson. Foi uma igreja que não teve missão. Muitos querem ir para a África, querem ir para isso, querem ir para aquilo. A primeira missão da igreja é fazer discípulos, se dá. Guarde isso. Se não fizermos discípulo, a igreja não prospera. E nessa geração, ela morre. Por que o senhor está dizendo isso? A Assembleia de Deus, ela
veio de um movimento, um avivamento da Rua Azusa, 1910, e de lá para cá, nós já estamos aí com 100 e alguns anos, 110, 120. Eu sou a geração. Os que passaram por mim, antes de mim, já não estão mais aqui. Mas eles fizeram discípulo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: se não fizer discípulo, a igreja morre. A segunda coisa, eu anotei aqui no meu caderno, anotei aqui para não errar. Se fizermos apenas discípulo, a igreja não terá a próxima geração. Pastor, se não fizer discípulo, a igreja morre. Se fizermos discípulo, vai servir só para a geração. E agora? Não adianta. Como chama esse piso aqui? Santo. Aqui é lugar de santo. Aqui não é lugar, tem muitos doutores aqui, médicos, advogados, isso, aquilo. Eu também, secularmente, eu fui um doutor. Mas aqui é lugar de homens que tiveram encontro com Cristo, com Jesus. Então, o piso da igreja é lugar de irmão e irmã. Santo. Quem não é santo, não permanece. O segundo piso da igreja é discípulo, é obreiro. De lá para cá, você pode vir de diversas maneiras. E o terceiro passo da igreja, nós estamos hoje discipulando a igreja, essa igreja aqui, 4 anos. Temos 13 aqui, mas há 4 anos estamos formando alguns discípulos. De mais ou menos 300, 350 pessoas, 30 pessoas. Mais ou menos. E aqui, quem tem um púlpito à sua disposição? Aqui é o segundo passo, aqui é o terceiro passo, aqui é entrega. Aqui é full time. Aqui é discipulador. Então, não basta a igreja ser santa apenas. Ela precisa fazer discípulo. Mas se ficar o discípulo aqui e não fizer o discipulador, quando o discipulador morre, dispersa. Fica uma igreja sem pastor. Temos que fazer discipulador. Amém? Eu vou pegar aqui algumas anotações para que você e eu possamos entender. Eu li para vocês Atos capítulo 16, 1. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Em que contexto da Bíblia, Paulo viu Timóteo? Numa nova
direção de Deus para a vida dele. Há momentos na sua vida que você precisa fazer uma nova direção, ter uma nova atitude. Ele andava com Barnabé, ele andava com Marcos, ele estava respaldado da autoridade de outros e não dele. Mas aí aconteceu um probleminha lá, e houve uma desavença, e agora Paulo está formando uma nova equipe. Eu fundei a Adina. Durante 10 anos, ali tem algumas pessoas que estão comigo desde a fundação da Adina. Nós estamos junto com o pastor Edivaldo há quase 30 anos. Eu só tive um pastor. E o meu relacionamento com ele é engraçado. Eu só tive ele como pastor e eu sou a primeira ovelha dele. Então ele aprendeu e Deus já deu uma ovelha meio complicada. Eu não era fácil, irmãos. Então, um dos primeiros embates que eu tive foram coisas assim que eu fui aprendendo. Festa junina, eu falava, não pode. Papai Noel. Então eu comecei, as coisas, não é bem assim, é assim. Eu falava, meu Deus, tudo não pode. Aí eu ia na Bíblia e ele me explicava. Ele me discipulou 1 ano. Na minha casa, 3 vezes por semana. Eu e minha esposa. Então vamos lá para Atos 16, versículo 6. Irmãos, quando você lê a Bíblia, você tem que ler com o seu intelecto para você entender. Mas você precisa ter o Espírito Santo para discernir o que você está lendo. E percorreram a região de Frígio, Gálatas, a região de Gálatas lá, né? Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Analista de sistema, lógico, homem que vivia da razão. Eu acho que é raro aqui, não é possível. Deixa eu olhar esse espírito aí. Ah, está com letra maiúscula, então é o Espírito de Deus. Não foi o espírito de porco, foi de Deus. Que impediu de pregar a palavra na Ásia. Por que Paulo queria ir para a Ásia? Porque lá tinha gente. Lá tinha comércio, lá tinha tantas coisas. Mas Deus disse, ei, não é a Ásia que eu quero você. Então eu anotei aqui que o Espírito Santo impediu. Como vocês acham que o Espírito Santo impediu? Da mesma maneira que ele impede você hoje de fazer alguma coisa. Você já tentou fazer uma coisa, Igor, e deu errado? Aí você fala, não, eu vou fazer de outro jeito, e dá errado. E na terceira vez se torna Samuel, aquele menino que precisou de 3 vezes ouvir a voz de Deus. E tem um abençoado e abençoada aqui, que Deus fala 1, 2, 3, e na 4ª ele faz de novo. Aí Deus fala, não, vou deixar ele fazer. A Bíblia não diz como o Espírito Santo impediu eles, mas diz que impediu. Agora, uns assembleanos aqui, eles são ricos, né? Eles falam que muita coisa, né? Mas eu anotei aqui Atos capítulo 11,
versículo 27 e 28. Corre ali para mim, Mateus. Naqueles dias, alguns profetas, hoje nós tivemos um profeta aqui. Será que o Espírito Santo não usou algum profeta? Né? Foram de Jerusalém para Antioquia, apresentando-se um deles chamado Ágabo. Dava a entender pelo Espírito. Que isso? Que haveria uma grande fome em todo o mundo. Então, o Espírito Santo, ademoesta, é uma palavra meio complicadinha, mas significa o seguinte: solenemente eu vou falar o que Deus me mostrou do futuro. Eu vou falar profeticamente, e só entende que é crente, que é cristão. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Hoje foi falado aqui, solenemente. Jesus está voltando. Arruma a sua casa. Lembra do profeta Isaías falando para o rei? Arruma a tua casa, porque tu vai morrer. Deus não quer que ninguém morre sem estar consertado a sua casa. E se ele vier para buscar a sua igreja, quem não tiver consertado, quem não tiver nesse primeiro piso aqui de ser santo, vai ficar. Ponto. Atos capítulo 13, 1 a 3. Eu quero falar a respeito do Espírito Santo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então já começa com Barnabé, Simeão, aí vem uma lista, né? Criados, né? E depois Saulo. Saulo era o mestre. Profetas e mestre. Profetas e Saulo. Verso 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: ei, queridos, Deus está no terceiro céu, Jesus à direita de Deus. O Espírito Santo está onde? Se ele não for tirado da terra, então o Espírito Santo está aqui. E ele faz o quê? Qual a missão do Espírito Santo? Isso aí. Alinhar você e eu. Agora, como? A Bíblia não está importando como o Espírito Santo disse, mas que disse. E o que ele disse? Qual é a ordem do Espírito Santo? Ele vai dizer assim, ó: separa para mim Barnabé e Saulo. Tinha uma lista? Tinha ou não tinha? Tinha uma lista. Mas Deus escolheu Barnabé e Saulo. Aí os dois brigam. Será que alguém vai falar assim: será que foi Deus que usou o profeta para separar os dois? Então, amados, vamos entender Deus hoje, agora. O que vai acontecer amanhã, vamos, né? Então, quem separou Barnabé e Saulo? Aí eu volto aqui na mensagem. Atos 16, percorreram a região. Paulo já não estava mais com Barnabé. Foram impedidos de pregar a palavra na Ásia.
Agora vamos sair daqui, já que você não tem mais dúvida que o Espírito Santo fala, que o Espírito Santo, né? Agora vamos entender como o Espírito Santo age em você e em mim. Vamos lá para a experiência desse discípulo chamado Timóteo. 2 Timóteo, o capítulo de número 1. 2 Timóteo, capítulo número 1. Eu quero ler para você o verso 6. Eu venho pregando esse versículo já há algum tempo aí com vocês, hein? Será que você já entendeu, Márcia? Está firme? Por esta razão, ele está usando o intelecto para falar com o seu intelecto. Eu estou aqui usando o português, estou usando um raciocínio. Venho a lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, queridos, espera aí. Para que alguém recebe o Espírito Santo? Primeira coisa, para ser salvo. Então, se não tiver o novo nascimento, eu não tenho o Espírito Santo. Agora aqui, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem o Espírito. Agora você tem que ter um propósito na sua vida. Você tem que ter uma missão na sua vida. Mas eu vou até aqui. Daqui para frente, você precisa de Deus. Eu posso te discipular. Hoje nós vimos pessoas aqui fazendo o primeiro passo. Nós já estamos 4 anos discipulando. Para escolher 12 pessoas, depois 30. Alguém diz: ô pastor, será que você não perdeu tempo? 4 anos? Lembra do que foi dito aqui, lido? O senso de Deus. Deus não se preocupa com quantidade. Quantas pessoas tem na igreja? Quem é a pessoa que está frequentando a AD na Goiabeiras? Nós somos conhecidos no nosso ministério, né, irmãs? Ali da sede, sabe disso. Ali são os bacanas, ali são as natas, né? Mas sabe o que eu falo? Aqui são homens discípulos de Cristo, seguidor de Cristo. Nós estamos trabalhando na mente dessas pessoas para que elas entendam. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 6. Aviva o dom de Deus. Verso 7. Porque Deus não deu o espírito de covardia. Queridos, antes de eu ter um encontro com Deus, eu sou uma criatura de Deus. E quando eu sou uma criatura de Deus, porque o homem, ele é trino, ele é espírito, alma e corpo. Eu sou uma pessoa, posso ser o que for dessa porta para lá. Doutor, posso ser juiz, posso ser isso, posso ser aquilo, mas eu sou criatura de Deus. E criatura de Deus, o que habita no meu espírito, a natureza humana, é o espírito que foi lá no Éden, houve um probleminha. Então, esse espírito que nós adquirimos, que a raça humana adquiriu, não vai te levar a nada. O único propósito disso é te levar para o inferno. Eu estou aqui numa rede de televisão, foca aqui, varão, nessa primeira câmera aqui.
estão me focando de lado aí. Estou para 100 municípios. 100. Fora a Baixada Cuiabana. Eu tenho uma notícia, nós estamos indo para 900 municípios. Estamos nas redes sociais, em todas elas. E eu estou dizendo que criatura de Deus não vai para o céu. Precisa ter um encontro com Jesus. Ah, mas os evangélicos, eu vou na igreja, mas eles querem que eu aceite Jesus. Para quê? Para você deixar de ser criatura de Deus e ser filho de Deus. Romanos 8, 14. Coloca aí. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui em 2 Timóteo, capítulo número 1, verso 7. Deus, Ele não te deu o Espírito que nós adquirimos lá no Éden. Mas, sempre tem uma vírgula, né, doutora Jaqueline? O português aí eu sou ruim, mas eu tenho aqui meus universitários aqui que me ajudam. Mas de poder, de amor e de moderação. Aí uma pessoa que está lendo a Bíblia com intelecto, ela fala, eu sou essa pessoa porque eu sou tão amorosa. Eu sou tão calma. Nossa. Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto de Deus que Ele nos deu, os 3 primeiros, é esse amor que está escrito aí, essa alegria, essa paz, não vem de homem, é adquirido por Deus na sua conversão, no seu encontro com Jesus. A tranqueira que você era, aí você passa a ser um homem regenerado. Aí o fruto singular é de Deus na sua vida. Antes nós tínhamos as obras da carne, nós era muita coisa, egoísta, era tanta coisa, mas agora, então volta lá, 2 Timóteo 1,7, entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ei, você tem o Espírito Santo. Você não é mais uma criatura. Querido, eu só posso fazer a obra de Deus, João 3, 27. Eu só posso fazer a obra de Deus quando do céu me for dada. Ninguém pode fazer coisa alguma. Eu falei para vocês aqui que nós estamos orando há 13 anos por um projeto chamado 100 por 60. Ele custa 40 milhões. Alguém tem aí para me dar, para me emprestar? As pessoas falam assim, pastor, por que você não compra uma moto e rifa ela? Será que eu vou conseguir rifar 40 milhões? Não vou. Então tem coisa, amado, que se é de Deus, é 6-0 para cima, Celcinho. Porque 5-0 nós conseguimos. Essa igreja aqui consegue 5-0. Eu consigo comprar aqui nós, hoje, essa semana, nós conseguimos levantar 1 milhão e comprar. 2 milhões? Consegue. Nós temos um empresário aqui forte. 40 milhões. Só Deus. Se não vier, eu disse para vocês que estava tudo certo. Olha, essa semana nós temos notícia do projeto 100 por 60. Estava fechado, amados. E aí, aconteceu algo, e eu digo, Atos, né? Paulo foi impedido. Então, todo mundo, não, mas o senhor não vai fazer nada, o senhor não vai dobrar a proposta? Não.
a mão de Deus botou no meu peito e eu vou ficar quieto. Senhor, qual é a direção que o senhor quer? O senhor quer me levar lá para o Dubai? Não é lá, não é uma pessoa que olha na televisão e fala, pô, pastor, Deus está abrindo igreja lá na região do Dubai. É Dubai aqui em Cuiabá mesmo, irmãos. Entendeu? Os caras vão. Hã? Do bairro, nos florais. Meu coração é lá, mas estou aqui há 13 anos sendo obediente a Deus. Então, queridos, Deus não te deu. O que Deus te deu? O Espírito Santo. Agora, para quê? Para que você é cheio do Espírito Santo? Você já se perguntou? Para que Deus vai te dar o dom da cura? Para que Deus vai te dar o dom da profecia? Para que Deus vai te dar o dom do ensino? Para que Deus vai te dar o dom do discernimento? Naamã teve um encontro com o profeta lá, e o profeta mandou ele domingo passado, estão lembrados? Mergulha 7 vezes. Aí ele falou, não, essa água é suja, vou embora. Quem estava do lado de Naamã eram homens de discernimento. Não, meu senhor, se o profeta tivesse te pedido, quantos quilos foi que ele levou de ouro? Irmãos, levou mais de 160 quilos de ouro. Se ele tivesse pedido ouro, você não daria para ele? Mas ele pediu só para você mergulhar. Aí ele foi lá e mergulhou. O que Deus vai pedir para você? Eu estou aqui ministrando há 30 anos e as pessoas acham que não, o papel do Espírito Santo veio para isso. Não, ele veio para te convencer. Porque você é difícil. Há pessoas que não ouvem o pastor, há pessoas que não ouvem o marido, há pessoas que não ouvem a esposa, há pessoas que não ouvem o pai, não ouvem a mãe, não sabe. Mas o Espírito Santo não tem como você, foi falado aqui, profeta Adriano, eu te conheço. Eu sei o seu deitar e o seu levantar. Deus conhece cada um de nós. E aí, a Bíblia está dizendo aqui, segundo Timóteo 1:9. Está uma benção, Mateus. Qual é o propósito? Está aqui na Bíblia, bem simples. Eu estou indo em alguns versículos só para fazendo uma referência cruzada aqui, só para vocês entenderem, mas eu estou pregando 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, falei o 7, agora estou no 9. O que fala ali? Vamos ler? Nos salvou, para quê? Pastor, eu sou salvo. Será? Será que você é salvo? A primeiro sintoma de que eu sou salvo é entender a minha missão. Se eu me alistei no exército, eu tenho que vestir a farda. Eu tenho que fazer educação física, eu tenho que aprender a montar, desmontar uma arma lá. Não, eu sou do exército, mas eu quero ficar só lá fazendo comida. Ou eu quero ficar só no departamento
lá de médico. Então aqui está dizendo, nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Teve uma mulher que entrou aqui, uma doutora mesmo, Jaqueline, parecida com você. Você ainda teve doutorado na Holanda, sei lá de onde. Ela foi doutorada aqui no Brasil mesmo. E um dia ela falou assim, pastor, Deus me trouxe aqui para... Ela colocou em cima de todo mundo pelo cargo que ela tinha. Não, você é evangélica, certeza. Então a primeira coisa que você tem que fazer é de tirar essa vestimenta. E aqui você tem que servir. O seu DR, o seu doutorado é lá fora. Aqui dentro, Paulo está dizendo isso para Timóteo. Ei, Timóteo, você é um menino habilidoso. Como é que Paulo enxergou Timóteo? Alguém podia me dizer? Você acha que se ele visse Timóteo brigando lá, ele ia escolher Diácono Júnior? Não ia. Paulo enxergou em Timóteo um discípulo. Como é que Deus te escolheu? Porque Ele enxergou em você um projeto, um propósito, para ser útil ao corpo de Cristo. E quando você chega na igreja, você não faz parte do corpo de Cristo, você não é membro, você é câncer. Porque alguma coisa que está dentro do nosso corpo, que não é membro, ele tem vida própria. Ele corrói, estraga o corpo. Isso é câncer. Bem resumidamente. Aqui nós temos duas doutoras aqui. Quem mais? Mas é mais ou menos isso, né, Jefferson? Né, irmã? Então, vírgula, conforme sua própria determinação, graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Então, quem te vocacionou? O diretor da Sociedade Bíblica, eu tive um relacionamento com ele, me ligou ontem à noite, eu estava trabalhando no discipulado. Pastor Adilson, você vai participar de uma pesquisa nos Estados Unidos. É um instituto aí, até esqueci o nome desse instituto. Ele mandou o link. Falei, tudo bem. O que eu faço? Não, eles estão olhando os pastores que estão entristecidos, pastor que está isso, pastor que está aquilo. Irmãos, eu respondi quase 100 perguntas ali. Em todas elas, eu acho que eu respondi o que eles não queriam ouvir. Você está contente com o seu chamado? Sim. Você está contente com o seu prolabore, pelo seu espórtula, pelo seu não sei o quê? Sim. Você está contente com a sua congregação? Sim. Você tem sofrido no ministério para ser um pastor? Sim. Você indicaria alguém para ser pastor? Completamente sim. Há uma diferença entre vagalume e um raio. Um homem chamado por Deus e um homem selecionado para ser um pastor. Treinado, não sei na onde, e um homem chamado por Deus. Quando você bate num crente chamado por Deus, ele é diferenciado.
Você não vai olhar o sapato dele, você não vai olhar a calça, que marca que é, você vai olhar o caráter dele. E qual é o caráter do cristão? Gálatas 5:22. Primeira coisa que você vê num crente: se ele exala o Espírito Santo, se ele tem amor, tem alegria. Ah, mas eu fui diagnosticado de câncer. Querido, meu corpo foi diagnosticado, mas o meu espírito não. E que vai para o céu é o meu espírito, o corpo vai ficar aqui. Tem uma frase no meu gabinete que você vê assim: é um privilégio te servir, Senhor. E as pessoas perguntam: o que foi? Eu falei: fui diagnosticado de câncer e desenganado. Falou: olha, nós não sabemos a hora que abrir você o que vai acontecer. A hora que eu fechei, eu falei assim: Senhor, é um privilégio te servir. E eu fiquei 2 dias lá, volta ou não volta, me sedaram demais, a operação foi muito forte. E numa madrugada, o Senhor disse assim: ó, a sua convicção te salvou. Como assim? Quem me operou foi até o presidente da Unimed, aí, meu primo, e a equipe dele. E eu, sinceramente, amados, você quer, não queira? Eu falei: não, mas você põe. Ele é um bambambam aqui. Esse cara é bom, a equipe dele é melhor, o hospital é melhor. Quando eu cheguei lá, o anestesista falou: tem alguma coisa que você quer falar? Porque nós não sabemos o que vai fazer com você. Aí minha ficha caiu em segundo. Aí eu disse: não para esse homem, nem para eles, nem para a equipe, nem para o hospital onde que eu estava, nem para nada. Eu disse, olhei para o céu. Na verdade eu vi só uma lâmpada assim que eu nunca tinha visto. Falei: meu Deus, será que o céu é tão branco como isso aí? Eu acho que eu já estou indo. É um privilégio. E quando eu estava ali acordando, o Espírito Santo disse para mim: você disse é. Que conjugação é isso? Ó, duas aqui, advogada exímia. Se eu dissesse foi, eu já estava indo, entregando. Mas eu, sem saber, eu estava sendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo muda a nossa oração. E ele mudou, ele disse: não, eu preciso ainda de você. Aí você entrar lá no meu gabinete, é um privilégio. Continua sendo hoje. Continua sendo agora. 2 Timóteo 1:9 diz: nos salvou e nos deu uma vocação. Você tem vocação? Quanto tempo você tem de igreja? Romanos 8:1. Agora significa já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Todo mundo usa isso aí. Romanos 8 é a vida na dependência do Espírito Santo. O capítulo 8 de Romanos. Agora, olha o versículo 9, aonde eu quero entrar agora. Vocês não estão mais com a sua natureza carnal, mas no Espírito, com letra maiúscula. Aí ele afirma: vocês estão no Espírito. Agora, vírgula, eu posso dizer, vocês aqui estão no Espírito. Aí eu coloco uma vírgula.
vem uma condição sine qua non. Se, de fato, vocês tiveram um encontro com Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Pastor, o irmão aqui na igreja era obreiro e ele caiu, rolou. Irmão, Romanos 8:1 diz que quem está em Deus é nova criatura. Mas só Ele sabe quem está com Ele. Só Ele. Você pode louvar, como disse Adriano, você pode dar disso, pode isso, pode aquilo, mas se de fato o Espírito de Deus habita em nós, vocês. Verso 11. Então uma benção, Mateus, fica assim mesmo. Pastor, o Espírito Santo habita em mim. É? Então vamos ler o versículo. Não, varão. 2 Timóteo 1:11. Já estava até... É o mesmo assunto, mas de forma diferente. Agora começa a ver. Quando você lê, você vai dizer... ele falou que o pastor Ivo Júnior aqui é seguidor, amante do rei Davi. E se tem um cara que eu quero encontrar, cara não, se tem um servo do Senhor que eu quero encontrar lá no céu, vai ser Paulo. Quando você lê a Bíblia com o seu intelecto, você vai dizer assim, ao outro bom de português aqui, ó, diácono, esqueci o nome do abençoado, Milton. Milton, fui. Então quando você lê, você fala assim, esse homem, ele é prepotente. Eu fui designado. O que ele está dizendo para o discípulo dele? Segue o... Já ia falar uma coisa aqui. O líder, vai brincando. Eu fui designado para pregador, apóstolo e mestre. Irmãos, tem pessoa que fala assim, mas o senhor está me colocando para ensinar, o senhor está me colocando para pregar, o senhor está me colocando para isso. Eu fui designado pregador, apóstolo. Ele está dizendo o que para Timóteo? Olha para mim. Quando eu prego aqui, eu costumo dizer, você consegue olhar ali? Ali tem um assembleano roxo. E ali já tem um, olha lá, sem meia, certo? Então é meio legendário, né? Então eu quero ser, os mananciais vai dizer assim, ó, eu quero ser o líder dos mananciais, pastor Ivo. Aí os obreiros remanescentes aqui, legendário, aqui temos Vinícius, Paulinho está chegando aí. Você também vai, né, varão? Vai ou não? Então vamos lá. Quero ser igual ao Vinícius. Não importa quem você está, quem é o seu. Mas você tem que olhar quem é o seu discipulador. Foca nele. Como diz aquele programa que Fátima gosta, fecha nessa. Fica nele. Paulo está dizendo, ei, dá um close aqui, fica comigo. Eu sou, Timóteo, pregador, apóstolo. Olha o que ele fala no versículo 12. E estou sofrendo. Você também vai sofrer.
Então a pessoa fala assim, olha, tem muitos pastores que estão entregando o ministério por causa do sofrimento. Então não era pastor. Porque a Bíblia inteira diz, de capa a capa, que se eu sou soldado de elite, eu vou levar tiro, eu vou, posso ser até abatido. Romanos 8 vai falar ali, mas jamais, vencido. Mas aqui está dizendo, estou sofrendo. O apóstolo Paulo estava dizendo o que um discipulador tem que falar para os seus discípulos, que os discípulos têm que falar. Ei, tem que se esforçar, irmão. Você tem que acordar às 5 horas da manhã. Seu costume não está no Salmo 1, versículo de 1 a 3. Você tem o padrão do mundo. Você dorme 1 hora da manhã olhando o Lula, olhando o Bolsonaro, olhando esses times vagabundos aí e tal. Para! Vamos focar. Dorme 10 horas. Agora eu estou fazendo uma live às 10. Pegar todo mundo, sair do WhatsApp, vem, fica comigo. Eu vou discipular as pessoas 10 horas da noite, irmão. Estratégia. Às 4:30 da manhã eu mando, beleza, Milton? Aí ele põe lá no automático. Agora eu não posso te encontrar. Estou sofrendo. No WhatsApp dele é uma benção. Mas estou sofrendo essas coisas. É verso 11. Estou no 11 ou estou no 12? 12, isso. Milton, tem um ponto ali. Eu sei que agora vai me ajudar no português aí. Ei, eu estou sofrendo. Não está fácil. Ponto! Eu estou com câncer, ponto. Eu estou falido, ponto. Minha mulher saiu de casa, ponto. Meu marido saiu não sei do que, ela, ponto. Está com amante, ponto. Põe um ponto nisso aí. Mas não me envergonho. Olha que frase. Sei em quem tenho crido. Sabe o que significa isso? A mutação, a metamorfose de sair da sua razão para o espiritual. Agora já não sou eu que vivo, mas Cristo, Gálatas 2:20, meu Deus do céu, já está em vermelho ali. Já não vivo. 19. Estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então é isso que está dizendo ali, ó. Verso 13. Mantenha o padrão das sã doutrina que de mim você ouviu. Querido, o que é sã doutrina? É viver pela fé, viver pregando a palavra. 14. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarda o bom tesouro. Querido, qual é o bom tesouro? O Espírito Santo habitando em você. Vamos ficar em pé? $52, né? Vamos, pode ir lá tomar. Eu ia falar para colocar a Samar aqui, mas eu estou vendo que você não tem assembleano aqui. Você não tirou, né, varão? Querido, na quinta-feira foi falado de um valente chamado Samar. Ele estava no meio do campo de lentilha
E esse homem defendeu o seu campo de lentilha. Como você acha que ele defendeu o campo? Cheio do Espírito Santo. Cheio de Deus. Como você vai sair dessa situação? Como eu vou sair? Nós estamos num processo de uma nova direção a ser tomada. E eu vejo muitas pessoas aqui querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, mas eu vejo algo. Você sabe, em primeiro lugar, o seu papel como cristão? Você sabe, tem certeza para que você foi chamado? Você tem um estilo de vida voltado a isso? Você tem um propósito de Deus? Eu sou pastor, mas eu ando de bike, tenho consórcio, né, pastor? Jairo é da turma lá do pastor Chico, da pastora Leni, Águia de Cristo. Eu estou querendo pegar uma Honda NC 750, conhece? Então, estou aí há 2, 3 anos, mas a mulher não quer. E eu tenho o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, e fora de mim eu tenho um outro Espírito que tem uma voz que... Queridos, feche os teus olhos. Busque em Deus nessa semana um propósito de vida melhor. Eu sei que é difícil você entregar o seu problema na mão de Deus, a sua enfermidade, a sua empresa. Você vai dizer: ah, mas Deus não estudou. Ei, querido, Ele fez os céus, Ele fez a terra. E tem uma notícia para você: Ele te fez, Ele te conhece mais do que você se conhece. E Ele te plantou aqui, Ele te trouxe aqui. E o que Ele tem para você é muito bom. Porque Deus, a Bíblia fala que Ele é bom.